Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre os segredos da oratória, como se comunicar com impacto e impulsionar as suas vendas com Giovanni Begossi. Olha aí, falou certo, só demorou 3 vezes. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Tamo cara. junto. Vamos falar então de comunicação, oratória, carisma, persuasão, pra você melhorar vendas, networking, palestra digital. Vamos lá. Eu tenho muita pergunta Chegou pra te com fazer. muita energia, Eu tenho né? muita pergunta pra te fazer. Eu tô de bom humor, né? A gente bateu 7 dígitos, tá falando com o Tiagão, então. Tamo bem aqui. Eu descobri uma coisa, cara. Fala. Tudo que você faz com dinheiro é mais legal do que você faz sem dinheiro. Verdade, Não é? verdade. E agora você tá sentindo isso na pele. Eu lembro que eu fui pra Paris uma vez no intercâmbio, 2016, eu não tinha dinheiro nenhum. Fui lá, nossa, passei frio. Pra tomar um cafezinho lá em Paris, eu ficava triste de ter que pagar tantos euros num café. Aí agora a gente voltou pra Paris já com dinheiro, pedi a Micarla em noivado com Tiffany, daí com dinheiro tudo fica mais legal. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine, Red Acquisition. Hein, Léo? Tá preparado? Tô preparado, tô curioso como que ele fez pra crescer tanto o Instagram, tão rápido assim. Comprei seguidor. Indianos. Você sabia que eu fiz esse post uma vez? Cheguei assim, porque a galera fala, né? Ai, comprou seguidor, não sei o quê. Aí eu fiz um post carrossel, assim. Sim, eu comprei seguidores. Essa capa. Aí o segundo. Com conteúdo de qualidade. Aí ia trocando. Com vídeos virais. Aí ia mudando assim. Boa sacada, boa sacada. Muito bom. Ó, a galera fez o dever de casa, hein? Mais conhecido como professor de oratória, tem mais de 12 anos de experiência como comunicação, bicampeão brasileiro de oratória, contando com mais de 20 prêmios em 3 idiomas diferentes. Além disso, é mentor de oratória em diversas empresas milionárias e empresas do mercado digital. Advogado por formação, também é influenciador digital e tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. É apaixonado por ajudar pessoas a melhorar a sua performance por meio da oratória, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Bonito, né? Eu fiquei até feliz com essa. Mas antes da gente começar, Giovanni, Léo, tem uma novidade aí, né, que tá rolando. Tem uma Que a Growth novidade, lançou? tem uma novidade. Vai contar? Vou contar. Vocês vão poder aproveitar que a gente está lançando a nossa plataforma Station AI com inteligência artificial, onde vocês vão poder utilizar para melhorar o seu processo de prospecção. Você vai lá rapidinho, digita alguns detalhes que você precisa digitar, dá o OK e você vai ter pronto cold e-mails altamente eficientes para sua prospecção. Você não precisa mais ficar lá fazendo aquele trabalho chato de escrever os cold e-mails. Vai ter o QR Code aqui, vai aparecer na tela. Quem estiver ouvindo pelo Spotify vai ter um link. Você vai poder se cadastrar e usar gratuitamente até 5 créditos. Giovanni, Uau. tem uma coisa que você faz que é muito legal, mas antes de mais nada eu gostaria de publicamente aqui falar que você é um cara muito generoso, sabe? Na primeira vez que a gente conversou, cara, você abre 100%. Tem muita gente que descobre o que tem que fazer, né? E guarda como se fosse um segredo ou não conta as suas estratégias. Cara, você mostrou o aplicativo que você usa. Você falou, Thiago, dois cortes por dia até viralizar, participar de podcast e tal. Então, assim, cara, queria te reconhecer de verdade. Obrigado pela disponibilidade de bater esse papo. Tamo junto. Obrigado pela tua generosidade. E eu vira e mexe, estou impactado por algum corte seu e eu percebo que você tem uma estrutura muito bem arquitetada, por isso que eu falo que você é o Maquiavel da oratória, que você joga um hook ali que gera curiosidade, né? Você, tipo, ressalta a qualidade, a importância e depois você vai para a entrega fechando com aquilo que você prometeu. Mas eu queria que você contasse, né, antes da gente descer nos teus recs, quem que é o Giovanni, que história é essa de direito, né? E que pivô foi esse de carreira que você saiu de advogado para especialista em comunicação? Poxa, legal. Em primeiro lugar, agradecer também o convite e dizer que eu tava falando pro Thiago, falar publicamente também, que eu aprecio muito o seu conteúdo e vivo sendo impactado também. Então, parabéns pela empresa que você está construindo, que isso é o mais Obrigado. foda, né? De ser um empresário top que tá ajudando tantas outras pessoas e empresas a venderem mais, que, cara, você tá com certeza transformando muitas vidas e muitos negócios. Então, parabéns Animal, irmão. pra Obrigado você e seu mesmo. sócio. E vamos lá então, cara. Eu comecei nesse negócio de advocacia. Eu acho que, eu não sei se você já passou por isso, você que tá em casa, mas eu não sabia o que eu queria fazer da vida quando eu estava no ensino médio. Daí lá no ensino médio, eu falei assim, vou viver o ensino médio. Vou aproveitar o que tem pra fazer aqui. Joguei basquete, escrevi artigo científico. Eu literalmente não perdi um segundo do ensino médio pensando o que eu vou fazer de faculdade. E aí chegou o último ano do ensino médio. E eu precisei escolher o meu futuro.
E eu fiquei com uma pressão muito grande. Caraca, se eu tomar a decisão errada, eu vou prejudicar a minha vida profissional. E foi uma pressão muito grande, comecei a fazer vários testes vocacionais. Fiz todos os testes vocacionais possíveis, e daí eu fui eliminando tudo, desde os óbvios, odeio tudo de ciências, odeio tudo de física, química, biologia, odeio tudo isso. Fui tirando. Jornalismo, legal. Foi sobrando uns assim, mas daí, no fim das contas, eu tava entre direito e teatro. Olha que louco. Direito e teatro. Não, são profissões muito semelhantes, né, cara? Então, teatro, tinha feito 2 anos de teatro no ensino médio. Eu amava. E aí, basicamente, tava nessa, né? Dinheiro ou felicidade. Poxa, eu vou pra direito, que é um lugar onde eu posso monetizar mais as minhas habilidades, ou vou pra teatro, que é o que eu amo. E aí, pasme, escolhi teatro. E aí, quando eu escolhi, passei 2 semanas assim, com a cabeça fritando. Meu Deus, eu tenho que escolher meu futuro. Direito, teatro, dinheiro, felicidade, dinheiro, felicidade. Aí, eu escolhi, quer saber de uma? Eu vou pra direito, porque... Ou, melhor dizendo, vou pra teatro, porque... eu vou seguir o meu coração, eu vou fazer o que me faz feliz, e isso vai fazer eu ter sucesso, eu vou ser referência e o dinheiro é consequência. Quando eu escolhi o teatro, eu vi que eu tinha perdido prazo de uma prova prática, que eu não sabia que tinha pra entrar em teatro. Eu acabei indo pra direito. Então foi essa história que eu virei advogado. Mas assim, por que eu fui pra direito? Eu cheguei lá, e quando eu perdi o prazo, eu não fiquei super chateado. Eu pensei assim, eu passei 2 semanas aqui me matando pra fazer essa escolha. Quer dizer que eu tenho afinidade com direito. Então eu vou lá, vou fazer um semestre. E se eu não gostar, eu entro em teatro no ano que vem, de boa. Fui lá pra direito e me apaixonei. Eu me apaixonei por entender as regras da sociedade, por estudar filosofia, ciência política. Eu realmente gostei dessa base, me deu uma base de vida e cultural muito boa. Só que daí o que aconteceu? No meio do curso, mesma coisa. Agora estou em direito. E eu não sabia o que eu queria fazer no direito. Tinha gente lá na primeira aula, no primeiro dia de aula. Quem aqui quer ser juiz? Aí vários levantavam a mão. Quem quer ser diplomata? Levantava a mão. Quem quer ser, sei lá, quem quer ser advogado? Levantava a mão. Aí eu, caramba, acabei de entrar, não sei nem o que tem, eu vou analisar. Em dado momento eu falei, cara, eu acho que eu combino com a advocacia, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de negociar, que gosta de convencer, que gosta de escrever. Eu acho que a advocacia é o lugar que eu mais consigo aproveitar as minhas habilidades. E eu fui caminhando nisso, estagiei em escritório de advocacia, fui estudando para ser um bom advogado. Aqui entrou, inclusive, eu me tornar bicampeão brasileiro de oratória. Isso foi na faculdade, porque eu fiz 2 anos de teatro no ensino médio, só que na faculdade eu me aprofundei nisso e não era para ser coach e vendedor de curso. O pessoal às vezes faz curso para ensinar. Não, eu aprendi oratória para me tornar um bom profissional. Eu já tinha entendido a importância da comunicação e eu pensei assim, nossa, oratória é quase com um superpoder. Quanto mais você estuda, mais longe você vai. Eu fiz 2 anos de teatro no ensino médio, mudou minha vida. Eu era um nerd antissocial, eu não falava bem, não tinha amigos, sofria bullying, tudo isso. Fiz 2 anos de teatro, minha vida mudou da água pro vinho. De repente eu tinha uma namorada, tinha amigos. E aí eu vi, caraca, se eu estudei um pouquinho de oratória, minha vida mudou. Imagina se eu continuar estudando. Será que tem limites onde a oratória pode me levar? Aí na faculdade eu fiz 5 anos e meio de um esporte chamado debate competitivo de argumentação oratória. Entrei nos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso, lá em Portugal. Eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Imagina aí, eu era estudante, tem gente que é médico e nunca fez um curso de oratória. Eu era estudante de direito, eu vi um curso de oratória, eu pagava pra participar, porque eu era viciado em estudar. Cada curso eu vi uma coisa nova. E aí chegou 2021. Em 2021, eu advogando aqui em São Paulo, não estava feliz. Simplesmente eu encarei uma realidade de uma carga de trabalho imensa, de um trabalho que eu não me identificava, trabalhava com recuperação judicial de empresas, não tinha nada a ver comigo. E assim, eu comecei a perder cabelo, comecei a ficar ansioso. Eu tava assim, cada segundo do trabalho era uma tortura. Foi muito ruim, eu não recomendo pra ninguém o que eu passei. Sendo que, infelizmente, essa maioria dos brasileiros. É a realidade, porque a maioria trabalha com algo que não gosta. São poucos privilegiados que podem falar, caramba, eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Eu, por exemplo, tô me divertindo aqui no podcast. Cara, isso aqui é querendo ou não meu trabalho. Olha que louco isso. E em 2021, eu resolvi tomar uma decisão que mudou minha vida completamente e foi a decisão mais difícil que eu já tomei. Foi sair da advocacia para empreender no digital. Ah, Giovanni, mas o quão difícil foi? Muito difícil. Eu me preparei 6 anos para ser advogado. Eu tive 4 anos de estágio em escritório de advocacia. Eu me formei em Direito numa federal como o melhor aluno da turma. Eu fiz um intercâmbio em Coimbra. Tudo na minha vida foi para ser um advogado, para ser um advogado. De repente, eu me formei em 2020. No segundo ano de advocacia, eu vazei para empreender.
teve muita gente que me julgou. Muita gente que falou que eu tava louco. Caramba, o Giovanni tinha uma carreira brilhante, jogou tudo isso no lixo pra vender curso, que doido. E realmente, no começo, eu quase acreditei que eu tava ficando louco, porque eu não tive resultado nenhum. Em 2021, eu lembro que abril de 21 foi quando eu startei no digital como uma segunda fonte de renda. Em maio de 21, eu dei all-in, saí da advocacia e fui empreendendo no digital. E eu passei meses sem ter resultado. Meses. Eu lembro que eu comecei o ano de 21 com 2.000 seguidores, terminei com 2.000 seguidores. Em novembro de 21, eu fiz uma live para 0 pessoas, fiz lançamento de 0 vendas. Então, se tem um ponto que eu cheguei perto de desistir, foi em novembro de 21. Em dezembro de 21, nasceu o El Professor da Oratória. Como que nasceu o El Professor da Oratória? O pessoal me falava que eu parecia o El Professor La Casa de Papel, isso desde 2018. A série ela nasceu, ela estreou em dezembro de 17. Em janeiro de 18, minha vida mudou. A galera me parava na rua. Nossa, você parece... Nossa. Eu sempre levei na esportiva, de boa. Em dezembro de 21 que surgiu essa ideia, esse insight. Eu sou bicampeão brasileiro de oratório. As pessoas falam que eu pareço o El Professor. E se eu fizer o El Professor da Oratória? Aí em dezembro de 21, resolvi colocar essa máscara no ombro, mudar o meu arroba para El Professor da Oratória, brincar com as cores da Casa de Papel. Foi o mês da virada. A gente veio no lançamento de 0, assim, eu não via cor do dinheiro durante meses. De repente, em dezembro, a gente fez 20 mil em 20 dias. Foi o primeiro resultado real. E nunca parou. E desde então, foi só aumentando, aumentando, aumentando. Agosto de 22, a gente foi agraciado com uma puta de uma viralização. Eu lembro que demorou 1 ano e meio pra gente chegar em 10 mil seguidores no Instagram. 1 ano e meio de produção de conteúdo. Na semana seguinte, dobrou. 20 mil. No mês seguinte, ganhamos 200 mil seguidores. Então, 1 mês pode mudar a sua vida. Foi exponencial. Foi loucura. E eu achei que 2022 tinha sido o ano, até chegar 2023. A gente terminou 2022 com perto de 400 mil. Aí chegou abril de 23, a gente tava comemorando 600 mil. Caramba, que massa. Setembro de 23, 3 meses depois, comemorando 1.2. A gente dobrou em 3 meses. Então, assim, foi louco. E como que a gente conseguiu fazer isso? Utilizando comunicação nas redes sociais. Mais especificamente, as 6 joias do infinito da viralização. Depois eu cito elas pra vocês. Cara, mas assim, é muito bacana ver o teu sucesso, ver o teu resultado e ver toda essa coragem que você teve de mudar. Mas eu percebo que você tem uma pegada muito estratégica, né? Você acha um modelo e você, cara, disciplina, né? Foi aquilo que você comentou comigo lá em Fortaleza, né? Da gente trocando ideias. Você falou, velho, dois shorts, participar de podcast, já ir. Você vai com primeiro, um nível de disciplina. E detalhe, tá? Ele corta, ele faz tudo. Não sei se Fazia. Agora botou em time. Deleguei, amém. É uma das melhores coisas que aconteceu pra mim em 2023. Não, mas você chegou em 1 milhão fazendo sozinho. 1 milhão foi eu sozinho. 1 milhão foi eu indo pro podcast, cortando podcast, legendando podcast, postando podcast. Eu sozinho. Fazia tudo. Aí agora, depois do 1 milhão, eu deleguei e hoje eu tô mais feliz. Não, o Marcos Paulo quase que arrancou minha cabeça. Eu fui no podcast dele lá e daí, quando eu falei... Isso foi esse ano, em algum momento. Aí eu falei, não, eu que faço tudo ainda. Ele, pecador! Começou a me xingar, assim, ao vivo. Aí eu falei, não, tem que delegar, realmente. E depois que eu deleguei, nossa, mudou o nosso jogo. Saí do operacional. Cara, e conta como é que você achou esse modelo, né, de viralização, esse modelo de crescimento, né? Primeiro, como é que você foi testando até conseguir encontrar, ou se foi acidental, e depois, como é que era a tua execução, né? Quantas publicações você fazia, como é que você ia para os podcasts, como é que você criou esse plano para chegar no 1.2 milhão? Tá bom, então você que tá ouvindo aí em casa, contar um pouquinho essa estratégia de como eu fiz para crescer no digital. Depois a gente pode falar também de vendas de oratória para as redes sociais, para a vida no geral, então fica ligado. E tem oratória aí, né, cara? Porque a maneira como você se comunica ela é muito estratégica. Né? Exatamente, que nem eu fiz agora. Tô contextualizando o pessoal, porque senão às vezes eles ficam perdidos, tipo, mas para onde vai esse papo? Daí a gente faz o gatilho mental da antecipação, vai ter isso aqui ainda, se eu fosse você eu não sair. Mas com relação a corte de podcast, o segredo não é corte de podcast, nunca foi. O segredo é, em primeiro lugar, você ter constância, seja em qual modelo que você for fazer. E, em segundo lugar, você encontrar a sua praia. Eu, no começo, eu queria ser o cara do carrossel. Eu queria ser o cara que que tinha aquele feed lindo, que tinha vários carrosséis lindos, maravilhosos e tudo mais. E eu tentei fazer isso. Só que não funcionou pra mim. Eu tinha muito trabalho de roteirizar o carrossel. Não tinha ChatGPT na época. Não, eu tinha um design, né? Mas o que eu fazia? Roteirizava.
Aí mandava pro designer. O designer fazia a capa e fazia o conteúdo. Ai, mano, eu gostei da capa. Revisava a capa. Aí, beleza. Ai, muda CTA. Aí, agora tem que fazer a legenda. E depois de todo um workflow, postava o carrossel. 3 salvamentos. 5 curtidas. Não tava engajando. E tava me demandando muito tempo, não tava tendo resultado. Eis que, de onde surgiu essa ideia do podcast? Uma inspiração de modelar o Bruno Perini. Eu tava lá nos Sócios, recentemente, no Sócio Podcast, e eu falei isso pra ele. Foi você e a Micaela. E a Micarla lá. Micarla. O que aconteceu? Eu tive esse insight em certo momento, e quando eu digo insight, gente, é Deus e o universo que colocou na minha cabeça, tá? Eu simplesmente tava olhando assim, cara, o Bruno Perini é um cara que eu admiro, eu gosto de me inspirar nele, porque eu vejo algumas coisas em comum. Ele gosta de ler, eu gosto de ler. Ele é bonito, sou bonito. Ele é rico, você é rico. Agora. Mas o que eu vi lá atrás, quando ainda não era tudo isso? Nossa, ele tem seus milhões de seguidores, né? Tem. Ele posta 2 cortes de podcast por dia. Caraca. E se eu tentar fazer isso? Só essa ideia que veio. E aí, coincidiu bem na época que eu fui chamado pro meu primeiro podcast, que foi na Jovens de Negócios, lá com o Breno Perrucho. Gravei aquilo ali. No momento que eu gravei aquilo ali, eu mesmo comecei a cortar. Eu pesquisei no Google, assim, programa mais fácil de cortar, baixei. Eu mesmo, sem estratégia nenhuma, não sabia o que eu tava fazendo. Picotei e postei. Comecei a ter um resultado interessante logo de início. No segundo podcast que eu comecei a cortar, viralizou. No segundo podcast, peguei ali uns 2 vídeos que pegou alguns milhões de views e veio aqueles 200 mil seguidores em um mês. E aí eu fui pro programa Pânico, porque viralizou, eles gostaram, me viram, me chamaram. Mas assim, veio de modelar. Então, estratégia, modele bons comunicadores, mas não ache também que só porque é corte podcast vai dar certo. Quando eu tava no carrossel, eu modelei também. Eu tava modelando um player que fazia carrossel, só que não era a minha praia. Eu tenho muitos alunos, tem milhões de views, que tem outros estilos de produção de conteúdo que não tem nada a ver com corte de podcast. Então, assim, encontre a sua praia, teste. Eu adorei podcast, por quê? Porque eu sou um cara da comunicação. Eu falo bem humilde, assim, humildade à parte. Modéstia à parte. Então, eu venho pra cá, bato 2 horas de papo, é muito de boa. Eu já chego aqui fazendo os gatilhos mentais, tudo aquilo que a gente comentou, e aí é muito fácil cortar e viralizar. Mas talvez para outras pessoas outros formatos sejam interessantes. Mas para mim deu certo, e daí eu mantive. E agora vamos falar de comunicação, né? Cara, o que é uma comunicação eficiente e qual que é a estrutura que eu preciso estudar para evoluir meu oratório, ou até mesmo a minha efetividade de comunicação, seja para fechar uma venda, para fazer uma parceria ou para viralizar na internet? Perfeito. Tem um método muito simples que eu costumo ensinar meus alunos, que são os 3 Cs da comunicação. O pessoal às vezes fala, você acha que fulano fala bem? Me pergunta de vez em quando, Pablo Marçal, o que você acha da oratória? Não sei o quê, fica querendo que analise a oratória dos outros. Sempre falo assim, a eficácia da comunicação depende do resultado. Olha o tanto de pessoas que seguem ele, o tanto de pessoas que ele põe na live, o tanto de pessoas que vão assistir as palestras dele, que bate palma. Então tem resultado. Não é, gosto ou não gosto. Tem resultado. E às vezes quem critica não tem nem de perto esse mesmo resultado. E aí a gente já tira uma coisa interessante, que é a questão da autenticidade. Não tem uma fórmula exata. E isso, inclusive, me prendeu durante muito tempo. Eu pensava que tinha uma época que eu segui uma pessoa e eu falava, isso que é oratório. O jeito que ela fala pra mim é ideal, é perfeito. Se tem um ideal de comunicação, é esse. E eu tentava fazer assim. Só que não era a minha vibe. Era uma pessoa que falava de um jeito mais agressivo e tudo mais. Falava palavrão e tal. Eu olhei assim, tentei, mas parecia forçado, demandava muita energia. Depois eu fui entendendo que não é sobre você falar de um determinado jeito. É sobre você falar do seu jeito. E você potencializar os seus pontos fortes. Eu já fui o cara que não gostava da minha voz. Eu olhava assim e falava, tem uma voz meio fina. Podia ter uma voz mais grave, né? Podia ser um Wendel Carvalho da vida, sei lá. Eu não gostava da minha voz. Até que eu fiz as pazes com isso. De repente eu recebo comentários nos meus vídeos. Nossa, Giovanni, sou viciado na sua voz. Podia ouvir seus podcasts o dia inteiro. Então você às vezes fica se julgando e se comparando, sendo que, na verdade, tem muita gente que gosta do seu jeito. E se você começar a produzir conteúdo, com certeza vai ter gente que se conecta com você e não com os outros. Mas o que são esses 3 Cs da comunicação? É um método muito simples e fácil. Inclusive, vou fazer um livro sobre ele. Aí, ano que vem, então, assim como o Thiagão, eu vou me tornar um player publicado, um autor. 2024 vai vir o livro do professor. Daí eu vou te dar um de presente, que você me deu o seu com muito carinho, gratidão. E daí eu vou falar exatamente sobre os 3 Cs da comunicação. O que são esses 3 Cs? São
simplesmente 3 coisas que, se você aplicar, sua comunicação vai ser irreconhecível. Você vai começar a ser admirado, invejado. A galera vai falar assim: meu Deus, o que você fez na sua oratória que mudou completamente? Você vai vender mais, vai fazer mais networking, você vai ganhar mais seguidores nas redes sociais, vai melhorar suas relações interpessoais, vai mudar sua vida. O que são os 3 Cs da comunicação? Clareza, confiança e convencimento. Clareza. Você falar sem vícios de linguagem, com uma boa dicção e sem ser prolixo. Confiança. Você perder o nervosismo, ansiedade, timidez, medo de falar em público, medo de julgamento, e passar segurança e credibilidade na sua voz. E convencimento. Você utilizar todas as técnicas avançadas para convencer qualquer pessoa em qualquer lugar do que você quer. Aqui a gente está falando de rapport, gatilhos mentais, canais de acesso, storytelling, arquétipos, infotenimento, escutativa, pitch de vendas, networking, palestras. Então, técnicas avançadas entram em convencimento. E aí, se você quiser, a gente pode abordar um pouquinho de cada coisa. Vamos descer, mas eu queria te provocar antes. Eu percebo que você tem um padrão quando você vai responder uma pergunta ou quando você vai compartilhar uma informação interessante. Tem um corte teu que é assim, que você fala: esse é o mais importante livro de oratória. Só para você ter uma noção, aí você cita algumas pessoas que usam esse livro de oratória e pouquíssimas pessoas falam. Aí, cara, tipo assim, né? É copy de uma ponta a outra. O cara que não conhece, ele trava, ele fica ali, não pisca, né? Olha que filho da mãe usando antecipação. Então, esse negócio é legal, que a edição ajuda também. Mas isso é inconsciente, né? Ou não. Você assim, cara, agora eu vou usar um gatilho ou não? Agora eu faço automático, porque eu treinei muito. Mas na época, assim, lá atrás eu tinha que ser um pouco mais intencional. Hoje sai, normalmente. E você consegue descrever essa estrutura? Consigo. É muito fácil. Promessa. Você fazer um vídeo viral, o começo tem que ser impactante. Então a melhor parte do vídeo tem que ser no começo. Os primeiros 3 segundos. Tem gente que tem a melhor parte do vídeo, o melhor insight, a coisa mais foda, lá no final, no meio. Não adianta, ninguém vai ver. Você pega a melhor parte e coloca no início. Segunda coisa, legendar o vídeo, porque 80% das pessoas vêm no mudo. Terceira coisa, você colocar uma música instrumental de preferência que dê um clima pro vídeo. Quarta coisa, você simular reações. O que é simular reação? Assim que você falou aquele comecinho do vídeo, já coloca o host concordando, ou rindo, ou espantado, porque isso vai atingir quase que um gatilho mental da prova social e vai prender a pessoa no vídeo. E tem outras técnicas também, como por exemplo final circular, que é quando você pega o fim do vídeo e ele na verdade faz um loop perfeito com o começo do vídeo. E daí a pessoa não percebe que tá vindo de novo, aumenta a visualização. Então tem outras manhas. Só que isso também, a edição ajuda muito. Não necessariamente no podcast eu sigo essa ordem, porque senão até fica um pouco cansativo. Você me pergunta assim: Giovanni, indica aqui um livro de oratória top pra eu ler. Eu falo: então eu vou indicar um livro de oratória top pra ler. E esse aqui inclusive, cara, esse livro aqui é perigoso. Eu dou uma introduzida no assunto, mas daí eu venho e trago a minha copy. Por que isso é importante? Porque eu tô já pensando no corte e na hora do corte eu vou pegar isso aqui e colocar no início. E eu não tenho medo de ser sensacionalista, tem isso também. Às vezes a pessoa fala: nossa, exagerado, eu li esse livro, tem nada demais. Mas, gente, não tenha medo de vender com todas as armas aquilo que você acredita que tem transformação. Essa é uma chave que eu virei há muito tempo. Um amigo meu, que é mentorado de oratória também, o Marco Arruda. Marco Arruda trouxe a hipnoterapia para o Brasil. Ele é fundador da Omni, que é a maior escola de hipnoterapia do mundo. E grande amigo também. Vendeu 11 milhões de cópias do livro dele. Diga aí, autor brasileiro que vendeu 11 milhões. Top, ele é o que vendeu mais lá na editora Gente. E aí o Marco Arruda, eu tava trocando uma ideia com ele no podcast dele, e a gente tava conversando sobre isso, porque o Pablo Marçal, ele é muito agressivo no pitch, se você for ver. Ele chega assim, ele fala: ai, não tenho dinheiro, vende a porra do carro, vende a porra da TV, que a TV não tá te levando pra lugar. É meio que isso, entendeu? E eu modelei isso pra mim. Porque antes eu ficava meio culpado, não, pedi pra vender TV, não sei o quê. Só que depois, conversando até com o Marco Arruda, a gente chegou na conclusão. Nós temos uma informação que as pessoas não têm. Então, cabe a nós utilizar todos os gatilhos mentais possíveis para mostrar para a pessoa que sim, ela deve fazer aquele investimento, que a gente sabe que se ela fizer, ela vai ter um resultado e vai mudar a vida dela. Então, se eu não tô sendo mais persuasivo que eu consigo, na verdade, eu tô fazendo mal para aquela pessoa. Na verdade, eu não tô cumprindo minha função. Eu tenho que ser o mais persuasivo se eu quiser transformar. Por exemplo, eu lembro que eu tava trocando essa ideia com o Pyong. O Pyong fez um pitch lá e eu fui dar um feedback para ele. Pyong, se você trocar a ordem disso aqui, colocar esse argumento, fizer dessa forma, vai aumentar mais a conversão.
Aí o Piano falou, cara, eu vou ser bem sincero que eu não gosto muito de sentir que eu tô vendendo, sabe? De ser tão agressivo na copy, no pitch. E eu falei, velho, você acredita no seu produto? Você acredita que o seu produto transforma vidas, vai mudar a vida das pessoas? Então você tem a obrigação de ser o mais persuasivo possível. Então, um pouquinho do conteúdo também. Eu sei que se a pessoa ler aqueles livros ali, cara, vai aumentar muito a comunicação dela e isso vai trazer dinheiro pra ela. Então eu vou trazer o máximo possível de sensacionalismo, entre aspas, pra fazer a pessoa prestar atenção. Porque na internet tudo é sensacionalista. Se você falar morno, você não vai chamar atenção. Então, pelo menos eu tô vendendo algo que presta. Cara, eu tava em Mato Grosso do Sul. E aí eu fui jantar com o Junqueira, ele me perguntou, tal pessoa. Eu falei, não, esse cara aí é picareta. E tal pessoa, não, cara, esse cara é ruim. Caraca, Aí... eu tô curioso agora, depois eu vou perguntar no off. O que você acha desses caras? Não, aí o Junqueira virou pra mim e falou assim, cara, olha só, olha a sombra que você tá criando. Por quê? Porque esses caras têm coisas positivas. E você tá olhando só pro lado negativo. E quando você fala só do lado negativo, normalmente você inveja. Eu falei, ai... Eita né? Porra! E aí o Pablo, né? A galera fala muito mal do Pablo, né? Toda hora vem um hater, vem xingar e tal, e fala que ele é o coach messiânico e tudo mais. Eu já critiquei. Hoje eu amo. Cara, eu tava lá no evento do Jean, o evento que o Jean fez em Alphaville, né? Abraço, Jean Valério. Irmãozaço. Jean, maior empreendedor do Rio Grande do Norte. muito bravo. O que ele faz no Fórum Negócio é incrível. Não sei se você foi no... Ele e o Marcos Rossi lá no Super Experience. Você Super Experience. Super Experience. Foi aqui em São Paulo. Foi em Alphaville. Você palestrou? Eu não palestrei, mas eu tava contigo subindo na hora do pitch, lembra? Pode crer, pode crer. Cara, o Pablo, quando subiu no palco, aconteceu um negócio que todo mundo ficou em pé. Ele não mandou ninguém ficar em pé. Todo mundo ficou em pé, tirou o celular e começou a filmar. Só que parecia que as pessoas meio que estavam hipnotizadas, sabe? Elas não estavam ali consumindo um conteúdo, elas estavam meio que numa pegada assim, sabe? Quase o Chaves quando se assustava com a bruxa do 71, tá ligado? Aqui parada assim. E aí eu mandei pro meu mentor de posicionamento, eu falei, mano, como é que eu faço isso, cara? Aí ele falou, ele não é no palco. Faz o método Lipe. Ele falou, não é no palco que ele tá fazendo, ele fez isso antes de subir. Ele chega com... Ele a galera áurea, tá né, com cara? muita vontade de ver o conteúdo dele, porque ele é uma estrela, assim. É. E sabe qual é um dos segredos? É o mesmo segredo que o Lula usa, que o Bolsonaro usa, é o que o Pablo Marçal usa. Qual é? Peguei sua atenção, hein? Eu falei isso, ele ficou... Caraca, me diz. Esse dá um corte. Esse dá um corte. Olha, esse é um... Agora eu vou ajudar a viralizar mais o corte, tá? Esse segredo de comunicação é utilizado por grandes líderes, grandes ditadores, Bolsonaro, Lula, o Pablo Marçal, o Thiago Nigro, o Paulo Vieira, o Wendel Carvalho, todo mundo usa isso aqui pra convencer as pessoas. Eu vou ensinar agora o truque deles. Mas não é nada demais, tá, gente? Só tô... Autenticidade. Pode perceber, às vezes a pessoa quer ser agradador, quer agradar todo mundo, quer ser aquela pessoa mais morna. Gente, pelo amor de Deus, os dois candidatos que chegaram no segundo turno, Lula e Bolsonaro, eles eram odiados pela outra metade da população. Só que por eles se posicionarem, eles não terem medo e vergonha de assumir o seu posicionamento, falar, isso eu concordo, isso eu discordo, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, as pessoas se identificavam com eles. E é por isso que é tão importante você ter claro quais são os seus valores e você deixar isso explícito para sua audiência. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala liberdade, Deus, pátria, família. Quem gosta de liberdade, Deus, pátria, família, vai falar, poxa, eu gosto do discurso desse cara. Então, as pessoas que têm essa projeção e essa aura que você disse, eles não têm medo de falar suas próprias opiniões. E a galera fica com medo de cancelamento, meu amigo. Você não tem que ter medo de hater. Não tem que ter medo de cancelamento, até porque só tem hater quem tem sucesso. Pode perceber. Você não vai ver... Cara, Jesus teve hater. Papa tem hater, você não vai ver uma pessoa que seja relevante que não tenha outras pessoas criticando. Então para de focar em talvez desagradar a gente que nem gosta de você, que não vai te comprar, e foca em quem você vai transformar, em quem pode te ouvir. E quando você vira essa chave, você vira um Pablo Marçal da vida, que quanto pior, melhor. Quanto mais hater trabalhando de graça pra ele, pra comentar, viralizar, melhor ainda. Você viu o que fulano fez? E tem duas coisas assim, né? A primeira é... Ele tem um processo que ele faz no palco que ele chega e fala. Ele chegou e falou assim, quando ele começou a palestrar: vocês querem um curso ou querem uma palestra? Galera, curso. Aí ele desceu do palco e falou: só porque vocês falaram curso, eu vou ensinar pra vocês coisas aqui que eu nunca ensinei em nenhum lugar. Aí depois ele virou e falou assim: e eu faço negócio com quem tá aqui embaixo.
Meu negócio não é com quem faz pitch de cima do palco, não. Meu negócio é com você. De novo, né? Então ele assim, ele vai dando essas, e aí, aí o Jean precisava continuar o evento. E o Pablo não acabava. Aí ele chegou pro pessoal, ó, estão querendo que eu vá embora. Vocês querem que eu fique ou querem que eu continue? É a hora que o organizador do evento Espera. fica triste, né? Que, tipo assim, começa a colocar os caras contra o evento, né? Aí os caras, não, fica. Então eu vou ficar. O Pablo Marçal sequestrou o evento, né? Agora é meu a audiência. Então, Os caras assim, são refém. a primeira coisa é essa, é de você ter um posicionamento e você ficar explicitando esse posicionamento, trazendo audiência pro teu lado, porque ali a galera tava apaixonada pelo Pablo daquele momento pra frente. A gente estava falando, né? Você falou um pouco do meu conteúdo. Eu fiz uma mudança grande, né? Do meu posicionamento e da minha estrutura. Inicialmente, o Léo, que é responsável pelo time de marketing, começou: pô, cara, pega leve, isso vai dar merda, você tá muito extremista. E o meu time, cara. Eu entendo sua preocupação. Ó. Mas a minha preocupação não é nem externa, é mais interna. Então, Interna? E o meu time começou a Aí eu reclamar. vou explicar isso. Meu time começou a reclamar, falou, pô, e tal, sei lá o que é isso. Falei, galera, eu ainda não fiz esse comunicado interno, mas eu vou fazer via Slack, que é a nossa plataforma de comunicação. O pessoal vai ficar sabendo antes da equipe. Acho que eu vou fazer antes do episódio ser lançado. Mas, cara, tirar um print do número de seguidores e do alcance das publicações. Morno e posicionado. Olha aqui, cara, isso aqui é o morno, isso aqui é o posicionado. Né? Quando eu faço um post falando mal do home office, é uma opinião e é um dado que eu tenho que mostra que para setores de vendas, presencialmente funciona muito melhor. Tem que tocar o gongo, tem que tocar a buzina. Tem que ter anão, tem que ter barulho. Entendeu? Muita gente vai discordar e vai falar mal, mas não importa. O cara que Os compra caras de vão falar mim... assim, ah, não. Ah, essa foi boa. O cara que compra... O cara tá do meu lado, irmão. E é isso que você tem que entender. Quem que é a tua audiência? Quem é que compra? E essa construção, por mais que dê um certo frio na barriga e um medo de cancelamento, porque ele vem, né? Tá fazendo total diferença. É outro jogo que a gente tá jogando agora. E aí, Léo, fala Agora fala a sua a preocupação, tua Léo. preocupação. Na verdade, é mais a questão de manter a linha de coerência, né? Porque o Thiago muda de ideia muito rápido das coisas. Então é mais essa questão de, tipo, beleza, vou me posicionar em relação a isso. Beleza, então siga esse posicionamento em todas as frentes, em todos os locais, inclusive dentro da empresa. Hoje a gente é uma empresa maior, né? Tem quase 100 colaboradores. Então, o que a gente comunica externo impacta também dentro da empresa, né? Porque os nossos colaboradores acompanham tudo que é postado, tudo que é falado, tudo que é mencionado, e na maioria das redes sociais. Então, isso leva a uma interpretação de cada pessoa que está lendo, que está vendo, que às vezes não é a interpretação que a gente tem aqui no momento. Porque, por exemplo, eu estou muito próximo do Thiago. Eu passo muito tempo com o Thiago, então eu consigo interagir, eu consigo conversar, mas a gente tem colaboradores em diversos locais até do Brasil. Pô, a pessoa não tá ali conversando no dia a dia, mas tá vendo no post. Então, beleza, se ele tá com esse posicionamento hoje, é um posicionamento de coisas que ele acredita, que é a questão da autenticidade. Entendeu? Beleza, viraliza, mas também é uma coisa que ele acredita. Sacou? Então, Sim, mas encaixar os dois. é uma regra. Não pode fingir, não pode forçar pra viralizar. Tem que ser algo que realmente a gente acredita, senão a gente é pego na mentira em algum momento. E aí, pior, e ninguém consegue mentir pra sempre, né? Uma hora você vai cair. Agora, vamos descer nos 3 Cs. Vamos lá. Né? Quais são as ferramentas que eu, como vendedor, posso utilizar para ter clareza? E, cara, time de venda tem um problema, que os caras se apaixonam pelo produto. Principalmente quando é tecnologia, software. O cara quer falar sopa de letrinha, quer falar termo técnico, quer falar jargão do mercado. Cara, como é que eu vou combater? Sabe por quê? Por exemplo, né? Quando a gente fala de marketing digital e estratégia, a gente fala de CAC e LTV. Para mim, para você, isso é um termo normal, mas pode ser que para 70% da nossa audiência não faça sentido. Né? Como é que eu consigo descobrir que eu estou errando nesse ponto e o que eu faço para conseguir trazer mais clareza para minha comunicação? Perfeito. Primeira coisa é você ser claro. Se você não é claro, a pessoa não vai te entender. Se ela não te entender, ela não vai concordar, não vai te comprar, não vai converter. Como que a gente é mais claro? Uma coisa que você já citou. Evite falar palavras difíceis, termos técnicos, jargões. Existe uma coisa chamada maldição do conhecimento, que é quando a gente passa a saber algo, a gente não lembra mais como é não saber esse algo. Isso é muito bom, meu. Entendeu? Não é um viés cognitivo, é real. As pessoas analisaram isso existe. Então, vamos supor que eu fale sobre rapport. Rapport é o meu dia a dia.
Só que tem gente que não sabe o que é rapport. Então eu não posso chegar e falar, não, porque você vai fazer rapport e depois você vai... Eu tenho que explicar o que é. Rapport, querendo ou não, é um jargão, um termo técnico do meu nicho. Então, evite falar e se você falar, explique logo depois o que é. Muitas vezes a gente tem que usar um termo em inglês, que é um termo importante. Growth. Vamos lá, vou te perguntar, Thiago. De maneira muito simples e clara, o que quer dizer growth? Growth quer dizer crescimento e é um método para você testar e descobrir as coisas que funcionam com baixo esforço e só botar investimento naquilo que efetivamente funciona. Perfeito. E qual que é o propósito da Growth Machine, que é a sua empresa? A gente acredita que vendas é um instrumento de libertação e quando o empreendedor não consegue vender, ele se torna refém da sua empresa. Ele vai negligenciar saúde, família, bem-estar. E o nosso propósito é dar acesso a processos e métodos de vendas e crescimento. Se fosse resumir em uma frase a questão do growth é isso, seria? Vender pra caramba. Tá, growth é vender pra caramba. Olha só que top isso aí. Você chega e fala, quando a gente fala de growth, que nada mais é do que vender pra caramba, o que eu tô querendo dizer é, você viu que simplesmente você inseriu essa linha a mais, a pessoa, caraca, então o growth é isso. Se você só falasse growth, mas não explicasse o que é, você tava perdendo uma parte da audiência. Então, explique o termo técnico se você tem que utilizar. Mas tem outras coisas dentro de clareza. Uma delas, dicção. Seus vendedores vendem muito por telefone? Sim, e videoconferência. E videoconferência, tá. Quando é videoconferência, tem o canal de acesso visual, apesar de a gente não estar vendo a pessoa fisicamente, ainda tem ali o webcam. Só que isso aqui também impacta na videoconferência, mas principalmente na ligação, que é a dicção ruim. O que é uma má dicção? É quando a pessoa não pronuncia bem as palavras, não articula bem, come uma sílaba, junta uma palavra na outra e fica difícil de entender. Você já conheceu aquelas pessoas que quando falam, você tem que falar hã? Porque você não entendeu nada? Pronto. Então, como que você melhora a dicção? Isso aqui é um exercício que se você trabalha com vendas, mas não é só para vendas, eu faço para networking, para palestras, para live, vai melhorar a sua comunicação automaticamente. Uma técnica muito simples. Se você quiser, a gente faz agora. Manda. Você tem aí uma caneta? Tem. Aí, olha só o que você vai fazer. Vou ensinar essa técnica agora. Você vai aprender. E você vai usar o resto da sua vida e você vai agradecer depois, tá bom? Essa técnica aqui vai melhorar a sua dicção da água pro vinho. Simplesmente você vai ter uma dicção de milhões, não uma dicção de centavos. Chegou a caneta do Léo. Top. Então vamos lá. O que é essa caneta? Vou explicar e depois a gente vai fazer juntos. Você vai pegar essa caneta, colocar na boca e a gente vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando para ser compreendido. Tá? 1, 2, 3, janeiro, fevereiro. E você vai se esforçar, vai mexer bastante o músculo. 1 a 12. Tá. E já gera bastante a falar para poder ser compreensível, entendeu? Deu pra entender o que eu falei? Uhum. Então vamos lá. Quando eu falar já, a gente vai fazer todo mundo junto, tá? Bora. Então, 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tira a caneta. Continua. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Você já notou uma melhoria automática? Vocês vão ver que a dicção agora, desse ponto do podcast em diante, vai estar melhor. Então isso é automático, gente. Isso aí eu sempre faço. E aí você faz isso antes de subir no palco? Como é que você... Faço antes de palestra, antes de live, antes de podcast, antes de uma reunião importante. E por que isso funciona tanto? Porque você Porque você articula está mais? exercitando a musculatura da face, está acordando essa musculatura, então você vai conseguir pronunciar melhor as palavras. E aí, quando que você tem que fazer, quantas vezes por dia? É sempre antes de alguma ocasião importante que você tenha que performar mais do que o normal. Nossa, hoje eu vou vender para um cliente muito importante, hoje é um dia de vendas. Cara, técnica da caneta, é muito rápido. Inclusive, eu tenho um passo a passo de 7 etapas que eu chamo de rotina de preparação pré-palestra, mas também serve para qualquer outra ocasião, que são 7 coisas que eu faço para aumentar minha performance de oratória. Uma delas é a técnica da caneta. Se você quiser, eu quero. dou os outros. Então, ó, vou dar um presente pessoal. Você que está aqui ouvindo isso no Spotify, ouvindo no YouTube, vai lá no meu Instagram, @elprofessor da oratória, coloca ELP, é o primeiro que aparece. Se você for lá no meu direct, nas mensagens, colocar hashtag, jogo da velha, rotina. Só isso, hashtag rotina. Vou mandar. Vai chegar automaticamente para você. Pode fazer o teste aí, é verdade. Vai chegar para você Agora, hein, minha galera? rotina de preparação para palestra de graça, presente para você usar o resto da sua vida de nada. Segundo C,
Então isso a gente tá dentro de clareza ainda. Ainda. Falamos de dicção, falamos de não usar jargão técnico. Vamos pro segundo C. Segundo C é confiança. E aqui é onde muita gente peca. E é uma linguagem agora interna, né? Exatamente. Sabia que de nada adianta você ter o melhor script do mundo. Nossa, eu tenho todos os gatilhos mentais mapeados com argumentos lógicos e provas sociais para quebrar objeções. Nossa senhora, esse script que foi validado, que vende milhões. Só que você fica nervoso, você passa na sua linguagem corporal que você não está confiante e a gente é impactado inconscientemente e automaticamente. Tem dois cérebros, o Thiago adora falar sobre isso. O cérebro primitivo, o sistema límbico, e o cérebro reptiliano, e o neocórtex, que é a parte mais racional do cérebro. Aí a galera quer apelar só pro racional. Você falou de quando a pessoa se apaixona pelo produto, quer falar só pra letrinha, quer apelar pro neocórtex. Não é o neocórtex que você tem que convencer, você tem que fazer o efeito ascendente da persuasão. O que é o efeito ascendente da persuasão? Você vai, primeiro, massagear o cérebro primitivo, chamar a atenção dele, mostrar que você gosta dele. E aí depois você conquista o neocórtex com argumentos lógicos. Por isso que propaganda de banco não é racional, olha aqui os dados. Não, é sempre uma coisa emotiva, porque é isso que chama atenção. E o que acontece? Você lá na hora de vender, você quer falar só... Não, porque veja bem, se você comparar aqui os dados... Muita energia cognitiva é necessária para ver se você tem razão ou não. Agora, tem coisas que impactam emocionalmente a pessoa, ela toma essa decisão inconscientemente e depois ela só procura um argumento para justificar. Tem um neurocientista muito famoso chamado Antônio Damasio, ele falou uma frase que eu adoro. E dizem que foi o erro de Descartes, que o erro de Descartes, ele falava lá do raciocínio lógico, penso logo existo, método cartesiano, como se a gente fosse super racional. Aí ele falou assim, cara, na verdade, nós não somos máquinas de pensar que sentem. Nós somos máquinas de sentir que ocasionalmente pensam. Todo o nosso hardware, se você for analisar o nosso cérebro, a gente não tá aqui para analisar coisa racional. A gente é totalmente emocional. Por isso que as vendas são emocionais. Por isso que você tem que passar confiança. Você já viu aquela pessoa que tem um produto pior, um serviço pior, mas fala com uma confiança, olhando no teu olho. Cara, eu garanto, ó, bato no peito e falo, isso aqui você vai adorar, não sei o quê. Você fala, cara, eu senti confiança. Vai funcionar. Vai funcionar. Enquanto que o outro tem o melhor produto, o melhor serviço, mas... não, veja bem... Já era, não convenceu. Então vamos lá, como que você perde o nervosismo? Primeira coisa, se você tá nervoso, tímido, ansioso, isso vai acabar agora. Sabia que tem uma técnica chamada diálogo interno em terceira pessoa? Como assim? Está num livro chamado Palavras Mágicas. Inclusive, posso recomendar uns livros pra galera? Claro, por favor. Vamos lá. 3 livros avançados de comunicação se você quer bombar sua oratória. Mas assim, esses são avançados, tá? O básico eu já indiquei muito tempo. Então eu vou indicar agora 3 livros avançados que se você ler, você vai ter um conhecimento avançado. Mais que a maioria. Você vai se tornar muito perigoso. Primeiro lugar, Story Selling. Nossa, cara, isso é mais avançado. Porque o básico é Storytelling. Agora, Story Selling, você vender por meio de histórias. Nossa, lindo. Você lê esse livro, você chora. Você fala assim, meu Deus, que obra de arte. Story Selling. Segundo lugar, o Código da Persuasão. Esse livro é um MBA em formato de livro. É bizarro. O conteúdo que tem nesse livro, assim, eu não entendi. Esse livro é uma arma. É uma arma, só que poucas pessoas falam desse livro, de verdade. Ele não é nem cópia, é verdade. Ninguém fala. Você já viu alguém recomendando esse livro? Não. Qual? O Código da Persuasão? Eu tenho esse, cara. Porra, que me quebrou as pernas. Não, Ninguém mas- tem esse mas- livro, eu tenho. Mas eu tenho, mas eu não li ainda. Pois é, você vai. Eu tô aqui no Story Selling, o Story Selling eu não conheci. Não, leia Story Selling, leia o Código da Persuasão e leia Histórias Magnéticas. Histórias Magnéticas é legal porque é usar storytelling no ramo corporativo para você vender, inclusive, para seus colaboradores. Tem um negócio chamado gestão por storytelling. Você conta histórias de colaboradores que tiveram boas atitudes e se inspira outros colaboradores a terem atitudes. Então imagina que você chega lá para fortalecer a cultura da empresa. Aí você conta a história de um dos seus funcionários que o cliente estava com um problema e o seu funcionário teve uma ideia muito foda ou fez algo muito legal ali para resolver que está totalmente alinhado com a cultura da empresa, é o que você quer que seja propagado. Aí você vai e você conta essa história. Isso fica na cabeça das pessoas, as pessoas vão falar, caramba, então esse é o modelo, eu vou fazer também. E muitas vezes as empresas têm essas histórias incríveis dentro Mas não falam. e não falam. Não falam histórias dos clientes. Clientes que têm histórias de sucesso com o produto, não falam. Colaboradores que têm boas histórias não falam. Então existe essa gestão por storytelling. Isso está lá no Histórias Magnéticas. Lê esses 3 livros que é o avançado.
Mas lá no livro... Eu tava falando do que antes? Que eu abri o gancho dos livros e... É da confiança. Da confiança, exatamente. Pra você perder o nervosismo, o que você vai fazer? Você tá lá no Palavras Mágicas, que é um livro do Jonah Berger. Jonah Berger é um linguista, o ramo dele é linguagem, mundialmente famoso, e ele foi muito louco porque ele juntou análise de linguagem com inteligência artificial. Então imagina, ele pegou uma inteligência artificial, machine learning, aquela coisa toda. Vamos analisar todos os scripts de telemarketing para ver qual funciona e qual não funciona. Vamos analisar o atendimento ao cliente dos caras que vinham reclamando. Eles foram percebendo, nossa, se você trocar essa palavra por essa palavra, o cliente fica mais feliz. Se você trocar essa palavra por essa palavra, vende mais. Então esse livro traz toda essa inteligência de dados, falando, ó, literalmente, a gente mapeou, e se você seguir essas palavras mágicas, vai ser muito bom. E daí dentro do Palavras Mágicas, olha só que louco, eles perceberam que se você usar uma técnica chamada diálogo interno em terceira pessoa, você fica mais confiante automaticamente. O que é essa técnica? Nada mais é do que... Sabe quando uma pessoa tá nervosa e você dá uma encorajada nela? Uhum. Então vamos dizer, é Ju, né? A Ju ali tava nos bastidores e você não queria aparecer, né, Ju? Vamos dizer que o Thiago e o Léo estão te incentivando. Pra quem não sabe, a Ju tá aqui nos bastidores. Vamos dizer que o Thiago e o Léo estão querendo incentivar a Ju a aparecer mais. Só que a Ju... Poxa, não quer, tá insegura, poxa, eu tô com vergonha, sei lá. Aí, o Thiago fala assim, cara, Ju, você consegue, você é muito talentosa, eu conheço você, eu convivo com você, eu sei o quanto de qualidade você tem um potencial tremendo, e você tá com medo de, poxa, subir num palco e falar isso, você domina isso, então a pessoa que domina esse assunto é você, vai lá, eu confio 100% em você, você vai lá dar essa encorajada nela. Aí sabe o que acontece? Às vezes quando é o diálogo interno, a gente não se encoraja. A gente se coloca pra baixo. A gente fica pensando, poxa, mas será que eu consigo? Não sei o quê. Aí descobriram o seguinte. Se você falar com você mesmo, na terceira pessoa, aumenta a sua confiança. Por algum motivo. Então é simplesmente você, Thiago. Você tá lá se preparando para a melhor palestra da sua vida. Tá falando, pô, Thiago, você consegue, Thiago. Isso internamente. Thiago, olha só. Você estudou tudo isso aqui. Olha o resultado que você já teve. Thiago, você vai transformar todas essas pessoas. Por que você tá nervoso, Thiago? Thiago, esse é o seu momento, Thiago. Você fica conversando com você em terceira pessoa. E fizeram o grupo A, B, e você fica mais confiante. Olha que loucura. Então, essa é uma técnica para aumentar a confiança. Use essa técnica, depois comenta aqui, seja no YouTube do podcast, seja nesse corte que você já tá vendo, se você teve resultado fazendo isso. Então, essa é a primeira técnica para perder o nervosismo. Segunda técnica para perder o nervosismo, essa aqui é clássica. Visualização positiva. O que é visualização positiva? Imaginar algo acontecendo na sua cabeça de modo incrível. Tudo que existe foi criado 2 vezes. Essa técnica de visualização positiva, ela é tão poderosa que é uma técnica utilizada por atletas olímpicos, por profissionais de alta performance. Todo mundo faz isso aqui. Vamos supor que você quer fazer um programa de TV. Te chamaram para tem um programa de TV que você quer muito participar? Eu queria muito pro Flow. Flow, pronto. Flow. Não é TV, mas é... Perfeito, Flow. Você quer ir lá no Flow, você foi convidado. Que massa, você foi convidado para ir pro Flow, chegou o dia do Flow, você sabe que vai ser muito importante, porque é muita audiência, é um podcast incrível, vai aumentar sua autoridade, sua visibilidade, e você tá até um pouquinho nervoso. Sabe o que você vai imaginar? Vai fechar o olho e você vai pensar assim. Isso eu gosto de fazer até um dia antes, quando eu tô prestes a dormir. Imagina tudo acontecendo, você chegando lá no estúdio, cumprimentando o Igor 3K, aí você vai imaginar você sentando naquela mesa do Flow, você vai imaginar você falando muito à vontade. Nossa, a galera super interagindo, o pessoal comentando, caramba, quem é esse Thiago Reis que eu não conhecia? O cara é brabo demais, já virou meu mentor referência de vendas, esse cara é muito bom. Você vai imaginar os cortes viralizando, você vai imaginar o podcast terminando e o Igor falando, caramba, esse foi um dos melhores episódios que eu já gravei. Você vai imaginar esse podcast pegando milhões de views, você ganhando muita visibilidade, te chamando de novo, porque, meu Deus, você foi muito bem. É isso que você vai imaginar. Porque daí vai acontecer 2 coisas. Em primeiro lugar, se você acredita em lei da atração, eu sou o cara da lei da atração, semelhante atrai semelhante, pensamentos têm frequência, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Então, se você entra nessa frequência de pensamento positivo, você atrai coisas positivas, isso é cocriação. Isso é a aula de lei da atração em 1 minuto pra você. Aí você não acredita em lei da atração. Giovanni, eu acho que isso aí é pseudociência, charlatanismo, coisa de picareta, golpista, salafrário. Então fica com a explicação neurocientífica. Nosso cérebro primitivo, olha que louco.
Essa explicação garanto que você nunca ouviu antes para visualização positiva. A gente tem o cérebro primitivo e tem o neocórtex. O neocórtex, ele é um cérebro que ele é muito inteligente, mas ele é devagar. Tem uma alta capacidade de processamento. Ele pensa em termos de passado, presente e futuro, faz projeções, cálculos complexos, processamento de linguagem, análise de argumento, só que ele demora. Já o cérebro primitivo, ele é muito limitado, só que ele é automático e ele é inconsciente. Então você fala assim, pá, eu te dou um susto. Se você teve uma resposta fisiológica, você não pensou, você que em casa deu um pulo aí, você não pensou, eu acho que eu vou me assustar. Não, é automático. Inclusive, esse susto que eu dei, acho que o pessoal dos bastidores aqui deu um pulo também. Isso tem fins didáticos, tá? Eu acabei de liberar um coquetel eletroquímico no seu cérebro, liberei alguns neurotransmissores que vão fazer tudo que eu falar agora ir direto pro seu hipocampo, vai melhorar a memória, então você vai lembrar de tudo que eu falar agora por causa disso. Então, tudo tem fins didáticos, tá? A gente faz isso aqui com todo carinho. Mas perceba que esse susto foi automático a sua reação. Agora pega esse insight. Cérebro primitivo, ele tem capacidade limitada, então ele só pensa em termos de presente. Ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Agora adivinha, é o cérebro primitivo que é o responsável pelo nervosismo, porque é ele que aciona a reação automática de luta ou fuga. É ele que acha que quando você está falando em público, você está enfrentando um tigre, então ele precisa te disparar adrenalina, aumentar o nível de cortisol, daí dar o branco. Olha esse insight. Quando você faz visualização positiva, quando você for fazer na vida real o flow, para o seu cérebro primitivo, você está fazendo pela segunda vez aquilo que você já fez. Ele vai chegar lá e falar, caramba, eu só vou fazer de novo aquilo que eu já fiz antes. Você mostrou para o cérebro primitivo que aquela situação é familiar. Ele vai perceber que ele não precisa ter reação automática de luta ou fuga. E você vai performar melhor. Pega essa explicação linda e maravilhosa. Então, ó, usa a visualização positiva que você vai ficar menos nervoso. Junta com a técnica do diálogo interno em terceira pessoa, você vai virar o rei da confiança. Só quero 3. Quer mais uma? Eu tenho 18 técnicas de como lidar com nervosismo. Não, então não. Então vamos. Mas vamos pro posso último. dar esse presente pro pessoal? Tá bom, dá. Ó, se você quer 18 técnicas de como lidar com nervosismo, isso aqui eu não há pra qualquer pessoa, tá, gente? Mas vocês são seguidores do Thiago Reis. Vocês querem vender muito, então não adianta. Você não vai conseguir vender muito se você estiver nervoso. Então tô te dando essa colher de chá. Vai lá no meu Instagram, é o Professor Oratória, direct, nas mensagens, manda hashtag Jogo da Velha, nervosismo. Hashtag nervosismo. Vai ganhar de presente 18 técnicas de como lidar com nervosismo. Não, e sabe o que acontece? Cara, já passaram muitos vendedores, tanto pelos meus clientes que eu acompanhei, quanto dentro da minha operação, né? E o vendedor, cara, quando ele tem insegurança, ou quando ele é ansioso, cara, é a pior coisa que ele pode ter. Porque, né, o teu cérebro primitivo, ele é treinado para descobrir se é para lutar ou para correr, né? Verdade. E quando ele pega uma microexpressão, ele já fica inseguro. Só que pro teu cérebro não tem diferença do cara estar nervoso ou estar mentindo, porque nos dois momentos ele tá desconfortável. Verdade. E quando você pega um vendedor que fica inseguro, que gagueja, que não tem confiança no que tá falando, a chance dele conseguir converter se torna absolutamente baixa. E outra, o que existe mais avançado em venda? Qual que é a melhor técnica de vendas que existe para nossa atualidade? É o que a gente chama de venda desafiadora. O que é venda desafiadora? Venda desafiadora tem 3 coisas. Tem educar. Então, meu processo comercial é te ensinar algo que você não sabe. Top. É te fazer conhecer algo que você ainda não tem. Segundo, tem um ponto chamado tensão construtiva. Sabe aquela conversa difícil? Que você precisa ter com uma pessoa? Normalmente, o que a gente faz? Pô, parabéns, tá legal e tal. É difícil vir um amigo chegar pra você e falar, pô, cara, não tá legal. Ó, eu acho que essa jaqueta não combina com a blusa branca. Ou então, eu acho que você deveria ter cortado um pouco mais o cabelo. As pessoas dificilmente vão chegar, por mais produtivo, por melhor que isso seja pra você, dificilmente as pessoas vão te dar um feedback sincero com medo de te magoar. Dentro de vendas, eu tenho que ser capaz de fazer perguntas para o cliente de forma a fazer ele refletir e perceber que as decisões que ele está tomando não são as melhores. E para isso eu vou precisar, em alguns momentos, confrontar ele. Eu não vou fazer uma afirmação do tipo, cara, vê que você está errado. Eu vou fazer uma pergunta do tipo, você acredita que essa é a melhor forma para chegar no resultado que você está buscando? E aí essa tensão construtiva, eu vou precisar de alguma maneira confrontar o cliente. Né? E por último, entender o motor econômico. O vendedor ele tem que ser capaz de discutir o que faz o cliente ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Não é o produto, e sim quando eu aplicar a oratória, por que a oratória vai fazer o meu time de vendas sair de 20% de conversão para 30%. E aí fazer o cálculo financeiro de quanto isso custa, cruzar com quanto custaria um investimento no treinamento seu e mostrar que esse dinheiro retorna algumas vezes em muito pouco tempo. Quando o cara é inseguro, ele não consegue fazer a atenção construtiva, que é onde a venda acontece. Porque se eu não você viver sua vida, você só vai tomar uma decisão de mudança
quando você não suportar mais o que você está vivendo. Por que você saiu do direito? Você não suportava mais o que você estava vivendo. Você tentou, você insistiu, você empurrou, você ficou algum tempo depressivo ao ouvir a música do Fantástico. Quando você falou, velho, se eu não sair disso aqui, eu vou morrer. Esse é o momento que você muda. Então, o vendedor ele tem que ser capaz de se comunicar de uma perspectiva sem ofender, e aí muito, né, cara, Dale Carnegie, pergunta, afirmação nunca, mas ele vai ter que ter a capacidade de fazer uma perguntinha um pouquinho mais doída, que ele vai enfiar o dedo na ferida e o cliente vai gritar de dor, e se ele não tiver segurança para conduzir isso, o cliente janta ele. Faz sentido? Com certeza. E e o último dos 3 6? Eu ia perguntar qual que é o último da venda desafiadora? Falei, educação, tensão construtiva e motor econômico. O que é o motor econômico exatamente? É saber como o cliente ganha e perde dinheiro e ao mesmo tempo entender que a aplicação do que você está vendendo, como que a aplicação da oratória está fazendo ele perder dinheiro nesse momento e como, uma vez que ele aplica, quanto que ele vai ter de retorno. É não falar do produto e sim do retorno que ele vai ter. Entendeu? Tá no seu livro isso aí? Não. Isso Porra, meu amigo! Então escreve o livro 2 ali. Eu ainda não tive chance de ler o Demanda Infinita. O que tem lá? Qual que é o método que você ensina? O Demanda Infinita, eu explico que a maior parte dos negócios executam errado porque não entende claramente quem é o cliente. O Demanda Infinita ensina você a entender quem é o teu cliente e sair da perspectiva de falar da funcionalidade, passar a identificar dores e sonhos que o cliente busca e ter uma abordagem baseado nisso e não no que você está no produto que você está querendo oferecer. Um livro sobre vendas. Sim. Qualquer pessoa que já vende ou que quer vender pode ler. Exato. Só que eu mudo a lógica de comunicação. A maior parte das pessoas se comunica de vendas pela perspectiva do produto. O Demanda Infinita ele tem uma estrutura, um framework. Eu tô perdendo dinheiro de não ler esse livro, então, né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Porque tem um porquê a pessoa compra, né? Sem dúvida. Fecha ali. E é tipo assim, cara, cara, teve um cara na nossa imersão agora, eu não me lembro o nome dele, inclusive não sei se a gente gravou aqui isso com ele, mas tem que gravar. Ele chegou pra mim e falou assim, Thiago, eu tava em depressão, perdi um importante cliente, entrei no Demanda Infinita em novembro, o que eu vendi em dezembro eu não vendi o ano inteiro. Uau. Só de aplicar esse negócio. Né? E tenho certeza que também você escuta muito desses depoimentos do quanto que isso muda a vida da pessoa, né, cara? Porque todo mundo tem medo de comunicar, né? Todo mundo tem medo de subir num palco. E o quanto custa isso. E sabe o que é legal? Os depoimentos, não sei se acontece isso com você, mas deixa a gente mais confiante de continuar fazendo o que a gente tá fazendo com força total. E vale mais do que dinheiro, cara. Eu lembro que eu comecei agora a turma 3 do Destrave Sua Comunicação. A gente teve a aula 1. A aula 1 é mais pra se conhecer. Eu gosto... Uma coisa que eu nunca vi alguém fazendo em mentoria, mas eu gosto de fazer. A turma 1, eu gosto simplesmente de perguntar, gente, o que vocês querem ver nessa mentoria? E eu incremento a mentoria com base no que eles querem. A turma 3 já tá muito melhor que a 1 e a 2, que eles foram pedindo. Cara, eu quero aula de improviso. Eu quero uma aula de como vender palestras. Eles foram pedindo e eu fui incrementando a mentoria com o que eles queriam. E aí eu só sei que na aula 1, que é mais um bate-papo, o pessoal chegou assim, uma mulher pediu lá no Zoom, abriu o microfone. Giovanni, tem que dar um depoimento aqui. Que eu entrei na mentoria. Hoje é a aula 1. E eu já tive ROI. Porque eu vendi um contrato de R$9.000. A turma 2 custou R$2.500. Vendi um contrato de R$9.000 só aplicando o conteúdo de uma aula bônus que já estava disponível lá. Cara, quando você recebe esse tipo de depoimento, você fala assim, caramba, que foda. Fiquei tão feliz, velho. Compartilhei isso no Instagram. E é por isso que eu falo que você tem que ser persuasivo na hora de vender. Porque não adianta, cara. Você imagina se eu não tivesse sido... Cara, que eu dei um pitch também, que foi um senhor pitch. Meu Deus, fiquei orgulhoso do pitch que eu dei pra... Cara, se eu não tivesse sido tão persuasivo, talvez aquela pessoa não tivesse entrado lá e não tivesse tido resultado. Então, você que tá com medo de aplicar gatilho mental, meu Deus, coisa de manipulador, coisa de golpista, meu amigo. Se você não aplica gatilho mental, se você não estuda persuasão, só os golpistas vão ter esse conhecimento. E você que tem um bom produto, um bom serviço, não vai convencer. Parabéns. Qual que é a lógica? Mas o terceiro que você pediu lá é convencimento. E dentro do convencimento... é a capacidade de convencer o outro. Porra, que definição? Convencimento é convencer o outro. Convencimento... Que eu posso ser convencimento interno, entendeu? Convencimento é transformar qualquer não em um sim. Então olha só que interessante. Qual que é a minha visão? Eu acredito no seguinte, isso aqui é uma visão um pouco abstrata, meio maluca, mas eu penso assim. Imagina que tem um grande quebra-cabeça da persuasão humana. E se eu tivesse esse quebra-cabeça completo, eu vou transformar qualquer não em um sim. Eu vou virar uma máquina de convencimento. Não quero... Já era, transformei num sim. E se eu tiver completo? Cada técnica de comunicação
que eu aprendo é uma pecinha desse quebra-cabeça. Nossa, aprendi uma técnica nova de rapport. Aprendi a aplicar arquétipos na minha comunicação. Aprendi storytelling. Aprendi storytelling. Aprendi infotenimento. Aprendi os mais de 30 gatilhos mentais. Aprendi a fazer vendas. Aprendi a quebrar objeções. Aprendi... Meu Deus, eu vou preenchendo. Será que um dia eu vou completar esse mapa da persuasão? Não sei. Provavelmente não. Talvez isso seja uma utopia. Só que quanto mais eu preencho esse mapa, mais eu aumento as minhas chances de converter. Mais eu aumento a chance de transformar qualquer não em um sim. Então o meu esporte pessoal e o que eu incentivo os meus alunos é, cara, eu tô sempre colocando novas pecinhas no meu mapa da persuasão, e quanto mais peças eu tenho, mais chances eu tenho de convencer as pessoas. E convencer as pessoas, gente, o que é a persuasão? Nada mais é do que você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Você quer fazer networking, você quer se conectar com aquele grande player, você vai fazer ele querer te ter por perto. Relacionamento, você quer ficar, namorar, casar com uma pessoa, você vai fazer ela querer fazer isso contigo. Vendas, você quer vender um produto, você vai fazer a pessoa querer comprar. Palestra, você quer, nossa, fazer uma palestra incrível que a galera aplauda de pé. Então você vai sim fazer as pessoas quererem votar na tua palestra como a melhor, quererem aplaudir de pé. Então, persuasão é a habilidade mais importante do mundo, porque é o que a gente chama de um hábito angular, impacta em todas as áreas da vida. Se você se torna um hiper persuasivo, se você começa a estudar as armas da persuasão como um todo, isso muda a sua vida. E é por isso que eu gosto tanto do que eu faço, porque a transformação que a gente gera é em todas as áreas. Todas as áreas. E você que quer transformar a tua empresa, você que quer ir para o próximo nível, Imersão Growth Machine, durante 3 dias você vai entender exatamente como aplica toda a metodologia do Demanda Infinita. Quando é a próxima? Próxima vai ser em março, tá? Vai ter palestra do professor lá? Vai ter. Aí, vamos soltar o spoiler. Palestra do professor que eu vou ensinar algo que eu nunca ensinei antes? Vai ensinar algo que você nunca ensinou antes pra como converter mais e vender mais. Fala um muito brabo, assim, muito foda, que você acha que o pessoal tem que ter lá, mas só no Growth Machine que vai ter. Contorno de objeção. Ah, mas isso aí você é mestre, né? Eu vou ensinar o padre a rezar a missa. Algo mais puxado por oratório. Porque se eu for conteúdo técnico de vendas, é uma surra do Thiago. Rapport e conexão. Cara, beleza. Então, ó, no Growth Machine, vocês vão ter a melhor aula de rapport que vocês viram na vida. Vocês não têm noção. Eu vou trazer 27 técnicas de rapport pra você fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos e se tornar extremamente carismático sem esforço. 27. Fechado. Bravo. Fechado. Bravo. Fechado. Mas só pra quem tiver. Se você não for, vai perder. Então, aproveita, escaneia o QR Code ou clica no botão que tá na descrição desse episódio, aplica, garanta a tua vaga. Março, a gente vai transformar a tua vida e o teu negócio. Você que chegou até aqui, deixa sua curtida no podcast. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se você está ouvindo pelo Spotify, pode dar 5 estrelas, porque você gostou, senão você não chegava até o final. E se inscreve, segue a gente, porque assim, toda vez que eu lançar um episódio novo, você vai ser notificado. Giovanni, quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser se tornar seu aluno de oratória, qual que é o melhor canal para falar com você? Tá, vou falar o Pix então aqui, gente. Chave 1. Pessoal, só sei lá no @professor da oratória. Manda lá o que eu já te falei. Pode mandar o hashtag nervosismo. Pode mandar o hashtag rotina. E vou dar uma colher de chá final. Se você quiser mandar fase 1 lá no meu direct, eu vou te dar um curso gratuito de oratória. Presente e-mail para você melhorar a sua comunicação. Só digitar fase 1 no meu direct. Vai ser uma honra contar contigo nesse desenvolvimento. Vambora, pra cima. Boa.